Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka. Vamos para a parte 4 aí do nosso RPPS, compensação previdenciária, contagem recíproca. Agora, eu pensei, uns artigos sobre o Conselho Nacional de Regime Próprio e Previdência Social, que está lá na nossa lei 9796, tá? Porque às vezes Sérgio gosta de perguntar essas coisas de conselho. Na prova anterior não perguntou, obviamente, regime próprio, mas perguntou de LOAS, perguntou coisas sobre o conselho ali, né, da assistência social. Então, de repente, como é uma parte muito conceitual e simples, de certa forma, eu resolvi colocar aí na aula, beleza? Bom, vamos lá então. Então, nós estamos agora dentro ali da lei 9796, que foi indicado no seu edital. E agora nós não estamos falando necessariamente disso aqui, de compensação e tudo mais, nós estamos falando de regime próprio especificamente. E especificamente de uma turma lá, de umas pessoinhas lá, que decidem um monte de coisas a respeito do regime próprio. Essas pessoinhas estão nesse Conselho Nacional do RPPS, do Regime Geral de Previdência Social. Então é sobre isso que nós vamos tratar agora, beleza? Então tá lá. Do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social. Então a gente vai ver aqui, Conselho Nacional. Fica instituído o Conselho Nacional dos RPPS com as seguintes competências. Então às vezes o concurso pergunta, quais as competências do Conselho Nacional? Aí você tem que acertar, colocar lá a verdadeira. Então vamos ver. Participar da definição das políticas e das diretrizes gerais relativas aos regimes próprios de previdência social. Imagina você tem aí mais de 5 mil municípios, 26 estados, mais o DF. E aí, pessoal, imagina quantos regimes próprios nós temos, e da União também, mas imagina esses 5 mil e poucos municípios, pelo menos uns 2 mil municípios deve ter, regime próprio. Então imagina quantos regimes próprios temos espalhados em milhares e milhares de municípios. Não são todos os municípios que têm o regime próprio, tá? Mas grande parte deles aí, uma boa parte. E aí, imagina se cada um fizesse assim, uma regra totalmente diferente. Não pode, tem que ter algumas regras gerais para todos. É lógico que tem algumas regras específicas que cada ente, cada município, cada Estado e o DF e a União, obviamente, utilizam, tá? Mas você tem que ter regras gerais. Então, essas regras gerais, quem define política das diretrizes gerais relativas ao RPPS é esse Conselho Nacional, pessoas de diversas representações. Vocês vão ver daqui a pouquinho como é representado esse Conselho Nacional. 2. Propor elaboração e revisão de normas, também está falando de regras, e procedimentos relativos aos RPPS e a compensação financeira entre regime geral e regime próprio. Beleza. Compensação financeira, vão ter que propor as regras, examinar proposições de normas. Normas, como fala, normas são regras, leis, atos normativos, instrução normativa e procedimentos relativos ao RPPS e a compensação financeira entre os regimes, Aqui está entre o RPPS e o RGPS, aqui está entre os RPPS, entre os regimes. 4. Deliberar sobre os parâmetros, as diretrizes, os critérios de responsabilidade previdenciária na instituição, na organização e no funcionamento dos RPPS, relativa a custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização dos recursos e constituição e manutenção dos fundos previdenciários a ser estabelecido pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Então, aí diz mais respeito à parte financeira, funcionamento do RPPS, o custeio, o benefício e tudo mais. A parte atuária, atuária é o quê? É uma visão de médio e longo prazo, e que aquele dinheiro ele vai ser suficiente para pagar os aposentados, pensionistas e tudo mais, 5. Propor metas e ações que contribuam para aprimoramento do RPPS e da compensação financeira. Então, eles vão lá propor também, as metas, propor ações. E aqui, gente,
Então são só 5 aqui, né? O artigo 18. Então é legal você dar uma estudadazinha depois, vai que cai, né? Essa lei aqui, ela é extensa, então eu estou pensando, né? Mas se você tiver tempo, estude a lei inteira. A parte mais nevrálgica, mais difícil, mais chata de entender foram aquelas 2 aulas anteriores ali, o artigo 3º, o artigo 4º, né? Então, a primeira parte e a segunda parte, né? Isso é uma parte 4. Então, essa é a parte mais chatinha de entender, né? Mas o resto, você pode, né, pegar a lei, o decreto, né, e aprofundar um pouco mais. Fica aí com uma leitura complementar, se sobrar tempo para você, tá? Ah, Tanaka, vai cair quantas questões caem de RPPS? Não faço nem ideia, né, pessoal? Se eu soubesse, nem poderia falar, porque se eu falasse, seria preso, na verdade. Mas, tá lá no seu edital, é bom você estudar. Artigo 19. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades. Então, vamos ver como que é composto o Conselho Nacional. Então, tem pessoas que trabalham lá no Ministério da Economia, mas que trabalham numa secretaria chamada Secretaria de Previdência, da Secretaria Especial de Previdência, que é uma secretaria dentro da outra secretaria. Tem 2 pessoas. E um da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Nossa! E aí, você vai ter o quê? Que a Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia indicará entre os representantes, que são 2 representantes, né, o presidente do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, que designará um secretário executivo para auxiliá-lo na gestão das atividades do Conselho. Então, aonde vai sair o presidente do Conselho Nacional? Vai sair do Ministério da Economia, especificamente da Secretaria de Previdência. Secretaria da Previdência vai sair o presidente. Então, daqui que sai o presidente. Fique esperto, né? Que mais? Um do INSS, um do Tribunal de Contas, do Estado, DF, município, né? Que é um representante, né, escolhido entre eles para representar os tribunais de contas dos entes, tirando a União. Um do INSS, quem sabe um dia será você, não é verdade? Que mais? 7 dos estados DF ou dos municípios, dentre os quais. Então você vai ter 7 de estado, DF e município. Assim distribuído. É legal você fazer, se você for estudar, faz essa chavezinha assim, né? Coloca ali, né, os quesitos ali, né? Então tá lá. 2 de RPPS dos estados ou do DF. Então você tem 2 que trabalham em RPPS do estado. Pode pegar lá, por exemplo, 2 estados da federação, São Paulo e Bahia, por exemplo, ou Macapá, ou Amazonas, ou Belém, ou DF, e assim por diante, né? Macapá não, Amapá, né? 2 do regime próprio dos municípios, então pode pegar qualquer município, 2 são escolhidos dentre os milhares, centenas ou milhares de municípios que existem em regime próprio no nosso país. 1 de entidade de âmbito nacional representativa da unidade gestoras, então uma entidade de âmbito nacional, uma associação, por exemplo, né, que representa as unidades gestoras de RPPS, e uma entidade de âmbito nacional representativa dos estados e do DF, então, uma entidade que representa estados e DF. Então você tem 2 aqui, 2 pessoinhas aqui, uma e uma. E 1 de entidade de âmbito nacional que representa os municípios, Associação dos Municípios do Brasil, por exemplo, coisa assim, né? Beleza. Além disso, você tem pessoas do povo. Olha só. Você vai ter aqui 3 segurados e beneficiários do RPPS. Então, provavelmente, 3 aposentados, né? São beneficiários, são segurados e beneficiários, né? Então, porque beneficiário pode ser segurado, pode ser o pensionista, o dependente, né? Agora, aqui são segurados e beneficiários. Então,
Um da União, um do DF e um dos municípios. São 3. Então fica fácil. Municípios, um do DF, um da União, um do Estado ou DF, né? E um dos municípios. Um da União, um do Estado e DF e um dos municípios. Então vai ser 3 segurados e beneficiários. Tá? Essa é a distribuição. Tá tranquilo. Né? Vai que cai uma questão nessa prova, né? São, né, representantes, esse aqui. Aí você já sabe. Né? Muito bom. Artigo 20. O Conselho Nacional do RPPS se reunirá em caráter ordinário. Normalmente, normalmente, se nada de mal acontecer, né? Se nada de estranho acontecer, de 4 em 4 meses, quadrimestralmente, por convocação do seu presidente. Artigo 21. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social será exercida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Então você vai ter a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, né, que está aqui também exercendo a Secretaria Executiva. Além de presidente, tem lá o secretário executivo, certo? Artigo 22. A participação do Conselho Nacional, no Conselho Nacional de Regimes Próprios de Previdência Social será considerada a prestação de serviço público relevante, não remunerada. Então, geralmente, são servidores. Por exemplo, o servidor do INSS, que já é remunerado pelo INSS. E aí, quando eles vão fazer essas reuniões, essa pessoa, obviamente, não tem que comparecer à agência do INSS, vai comparecer à reunião do Conselho Nacional, certo? Ele fica abonado ali, né? Vai estar trabalhando, na verdade, continua trabalhando mais pelo bem do país, né? Só que, nesse caso, ele vai estar no Conselho Nacional, nos dias em que ele participará dessas reuniões, tá? Muito bem. Artigo 23. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social poderá instituir grupos de trabalho para auxiliá-lo no desenvolvimento de suas atividades. Então, pode ser formado, sei lá, grupos de trabalho ali, né, para estudar determinado assunto, para discutir determinado assunto, para testar alguma coisa. Então, ele pode fazer essa constituição de grupos de trabalho e a criação de grupos de trabalho no âmbito do Conselho Nacional de Regime Próprio. Observará o que está aqui nesse inciso, não vou ficar lendo isso aqui, né? E as atas das reuniões. Então, toda reunião, alguém escreve ali tudo o que está acontecendo. O presidente falou bom dia, o secretário executivo falou muito bom dia, seu presidente. Não é uma transcrição, é uma ata. Foi decidido tal coisa, né? Tal proposta foi colocada em pauta, papapá. Bom, tudo que acontece nessa reunião é colocado em ata. E as atas, então, dessas reuniões no Conselho Nacional, serão publicadas no sítio eletrônico da Previdência Social. Então, quem quiser deve ter ali a publicação dessas atas, assim, vai ser emocionante ver essas atas, né? Que estão lá no site eletrônico da Previdência Social. Nada mais é que o cumprimento aí da transparência, cumprimento do princípio da publicidade que você já conhece, beleza? E se você gostou, dê um joinha, compartilha nossas aulas, inscreva-se no nosso canal e vamos continuar aí mais uma aula aqui sobre regimes próprios. Se você está aí no embalo, já aperta o play para a próxima aula. Nossa playlist, sempre siga as nossas aulas pela playlist, que está lá uma sequência certinha para você. Tá joia? Um abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.